Alô, você ligado aqui no Rádio Esportes desta terça-feira. Grande peixe, né? Abriu o microfone, né, Peixão? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui, meu filho. Muito bem. Duas decisões para o Atlético. A primeira hoje, Thiago. Como você disse, Copa do Brasil. A partir de 7h15, a jornada esportiva aqui na Itatiaia para a base do Atlético, a juventude, o futuro do Atlético, que neste time sub-17 tem alguns valores muito importantes, Thiago. Vou até começar pelo factual. Vamos falar também, é claro, do profissional, mas pelo factual, que é o jogo de hoje, essa decisão, o Atlético vai decidir com o Atlético Paranaense na Arena MRV, e aí eu explico, é jogo único, e pela melhor campanha do Atlético na competição, ele decide em casa com o seu torcedor. Mais de 6 mil ingressos vendidos para este jogo. Você que queira prestigiar hoje, R$10 o ingresso na Arena MRV, Thiago. E jovens valores bons de bola nesse time do Atlético. A gente pode citar aqui o Samuel e o Vinícius, que são irmãos e foram convocados agora na última semana para a seleção sub-17. São irmãos gêmeos, né? E foram convocados. Tem também o Gabriel Veneno, que muita gente já fala dele. Tem 16 anos o garoto, tá no ataque do Atlético. O Riquelme, que já é uma realidade na seleção sub-17, foi artilheiro do Brasil no último campeonato que disputou com a seleção brasileira. Então, são jovens valores, Thiago, que estarão em campo hoje. A gente convida você a acompanhar, é claro, a transmissão do jogo aqui com a gente na Itatiaia, Thiago. E então, passando para o profissional, Thiago. Falamos da primeira decisão hoje, da base do Atlético, que foi campeã brasileira e que pode buscar o segundo título nacional em menos de 7 meses. E o profissional decide amanhã, Thiago. E aí só tem um resultado que interessa ao Atlético amanhã. É a vitória. Não importa o placar desse jogo, o Atlético precisa vencer. E fecha a preparação hoje à tarde, às 4 horas, na Cidade do Galo, em Vespasiano. O Barba Domingues tem todo o elenco à disposição. Tudo o que há de disponível hoje, à exceção de 3 jogadores que estão no DM. Estou falando do Patrick, volante, o Índio, que é da base, meia, era sub-17 até o ano passado, e o Scarpa, que fez recentemente uma cirurgia no joelho. Esses 3 estão fora, o restante está liberado, e aí ele pode montar este time para pegar o Puerto Cabello amanhã às 7 na Arena, buscando a vitória a todo custo. Thiago, e aí? Vamos trazer aqui uma discussão para a mesa, para que o Simões, a Nath, você também possam opinar, porque tendo todo mundo à disposição, existe uma dúvida agora nesse time do Atlético. Na verdade, para mim, nem é tanta dúvida. Eu tenho uma opinião já formada sobre isso, até acho quem vai para o jogo, nesse jogo contra o Puerto Cabello. Mas, depois da boa fase que vive o Bernard, nos últimos 5, 6 jogos, depois do encaixe que teve do Minda no ataque do Atlético, mas também não pode deixar de considerar o melhor jogador do time até aqui na temporada, que é o Vitor Hugo. Meia que veio do Flamengo, estava no Santos, estava no Flamengo, e aí só cabem 2 desses 3 que eu te disse, Thiago, no time do Atlético hoje ideal, do Barba Domingues. Ele no último jogo com o Corinthians, colocou o Minda no banco e entrou com Bernard e Vitor Hugo. E o Coelho fazendo aquela função pela direita, com o Cassier na frente. Mas no jogo que venceu o Cienciano, o titular foi o Minda, até porque o Vitor Hugo ainda estava machucado, não estava liberado. Mas e para amanhã, Thiago? Como o Barba manda esse Atlético em campo? Qual seria a melhor formação dessa meiuca e desse ataque do Atlético? Que curioso, você falou que já tem um indício, que pra você já tem uma situação... Sim, nós conversamos ontem na mesa, eu, Marques, Vinícius Andrade, o Henrique André, a gente tem uma aposta do que ele vai colocar em campo. Ele vai colocar o Minda no banco e vai com o mesmo time que entrou contra o Corinthians. A gente Por quê? Porque é o seguinte, Thiago, e também uma outra mudança que pode acontecer nesse meio campo é do Alexander entrar no jogo. Ele não jogou contra o Corinthians como titular, mas entraria. Por quê? Eu explico. O Atlético precisa furar um bloqueio, o Atlético precisa furar uma retranca. E aí o Vitor Hugo, o Bernard, ali no mano a mano, eles são jogadores que têm mais habilidade do que o Minda. O Minda é um jogador que ataca espaço. O Minda é um jogador de velocidade. Então o Atlético terá menos espaços no jogo e terá que furar esse bloqueio. Então a gente apostaria, ontem a gente apostou na mesa, quase todo mundo, né? Acho que só o Henrique que acha que o Minda poderia jogar, mas a gente apostou que ele iria com o Vitor Hugo, Bernard, Cassierra na frente ali e o Coelho mais na ala direita. Mas o Bernard pode aparecer, deve aparecer entre os titulares, Simões? Ô, Thiago, é interessante assim, até porque no jogo contra o Mirassol, né, o Bernard foi o cara, né? Foi. Na vitória sobre o Mirassol, o Bernard foi o cara. Isso. Jogou muito bem e tem rendido bem com o Barba, sabe? Eu acho que o Bernard é um dos caras que o Barba conseguiu recuperar. Eu tenho dúvida, inclusive, se aquela história de que na janela de meio de ano vai sair, eu acho que o Bernard fica.
Eu acho que o Bernard tá na turma... O vestibular acho que ele passou agora, né, Simone? Isso, tá na turma do Barba. Tem esses dois aspectos. Agora, o Minda é um cara mais agudo, né? E eu acho que o Atlético vai precisar disso, né? Então, o Vitor Hugo é uma certeza. Eu acho que o Coelho, até pelo papel tático que ele exerce e de certa forma... até uma liberdade que ele dá, e o Coelho tem sido muito usado por ele, até como um ala, né? É uma função tática diferente. Exato. Diferente. O de Coelho, então, o Coelho eu acho que não sai de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que a dúvida é realmente entre o Bernard e o Minda, aí vai depender muito da estratégia de jogo. Mas eu concordo com o Thiago, num jogo que você precisa buscar o resultado, até pelas últimas atuações do Minda, quando ele saiu jogando, eu apostaria no Minda. É um cara que tem feito gols, né? Tem feito gols e gols em que ele parte pra cima do adversário, em que ele dribla, que ele pode puxar uma falta, ele pode puxar um pênalti. Eu acho que eu iria de Minda e não de Bernard. Mas eu acho que quem for o escolhido, eu acho que tá de bom tamanho, porque são dois jogadores que vêm rendendo ultimamente com o Barba. Nós estávamos falando, até não muito tempo atrás, de um Bernard que não estava contribuindo com nada, de um Alan Minda que, vivendo um processo de adaptação, ainda não conseguia ter boas apresentações, ainda não tinha aparecido, ainda não tinha estourado, né? Então, até pouco tempo atrás, desses 3 nomes, o único que nós colocaríamos como possibilidade de ser titular seria, de fato, o Vitor Hugo, porque é quem vem regulando desde o início da temporada, desde que chegou ao Atlético. E agora a gente está falando de um Bernard que tem contribuído, tem sido decisivo, tem sido uma peça nessa engrenagem que tem funcionado nesse novo esquema tático do Eduardo Domingues, e também do Alan Minda, que tem feito gols, né? Vem também marcando, chamando a responsabilidade, aparecendo com protagonismo. Assim como você e o Simões, eu não abriria mão do Alan Minda. Acho que num jogo em que você precisa da vitória, você não pode abrir mão do seu jogador mais agudo. Eu até entendo o ponto de vista do Paulinho, da questão de espaços, mas acho que o Atlético, pressionando lá na frente, pode criar os espaços pro Minda ficar no 1 contra 1, pro Minda partir pra cima do marcador, pro Minda encontrar o Cassierra pra tabelas, com passes, com cruzamentos também, jogadas de profundidade. Eu não abriria mão dele. Aí você pode ir por um caminho de muita ousadia, pensando que o Atlético é favorito, joga em casa, tem um time melhor, que é você ter os 3 em campo, abrindo mão talvez de um volante de marcação e recuando um pouco mais o Vitor Hugo, e tendo Vitor Hugo e Bernard no meio campo e o Minda aberto pelo lado. Mas aí você tem a configuração ali também de você não perder muito o meio campo do jogo. Então eu acho que ele vai ter que escolher entre Bernard e entre Vitor Hugo. Aí eu acho que é o treinamento que vai dizer, característica de jogo. A gente viu contra o Corinthians um Vitor Hugo que corre mais do que o Bernard, que preenche mais os espaços, né? Que carrega muito bem a bola. Talvez se ele for dar ainda mais liberdade ao Coelho e ao Lodge, talvez ele prefira o Vitor Hugo, que se tiver que correr para trás, corre melhor do que o Bernard. De toda forma, do Minda eu não abriria mão. Preciado. Por que o Preciado não joga? Muito simples. Fui atrás, sabia que tinha algo parecido com isso e foi o que eu descobri. O Preciado está com problema extracampo? Não. No momento, não. No momento, não. Não tem problema extracampo do Preciado. Preciado, tá na balada? No momento, não. Preciado é indisciplinado, tem problema no elenco, brigou com Barba, fez algo de indisciplina, faltou a treino, chegou atrasado, qualquer coisa relacionada nesse sentido ao Preciado? Não. Não. Então por que o Preciado não joga? Porque o Preciado, gente, não tá treinando absolutamente nada. Tá mal nos treinos. Então o Preciado não jogou os últimos 6 jogos porque nos treinamentos tem amassado a bola, tá? Muito mal nos treinamentos, e o Barba é um ficcionado, é um cara que maluco em relacionado a treino, tá? Ele é fissurado em treinamento. Treinou bem, vai jogar. Não treinou bem, esquece. Não vai ter chance com ele. Ele é assim. Ele é assim. O Barba é assim. Com ele não tem essa. No jogo, às vezes no jogo o cara não tá treinando bem, não vai merecer oportunidade. Então, gente, o Barba não está colocando Preciado até este momento, porque o Preciado não está treinando absolutamente nada, muito mal nos treinos, tá? Então, nos treinos ele não mostra por que tem que ter oportunidade no time, beleza? Então tá aí, galera. Com ou sem cabelo, o torcedor do Galo tem que ir amanhã, tem que apoiar, mas a venda até aqui tá fraquinha, Zeredo? Por enquanto sim, Thiago, por enquanto o Atlético até nem divulgou os números, mas a gente apurando nos bastidores, a venda não tá boa, agora a venda boa tá pra hoje, Thiago.
Quase 10 mil pessoas, 8 mil ingressos, o Atlético divulgou agora, e é uma ótima oportunidade para você que tá me ouvindo agora na hora do almoço aí e não conhece a Arena MRV. Ingresso a preços populares, R$10, gente. A meia entrada, R$5. Galo na V também pagando R$5. Então hoje, quem puder, né, 7h30 da noite, conhecer a Arena, um ótimo programa. E amanhã também ingressos baratos, a partir de R$29,90, de R$30, né, de R$29,90. Então você pode apoiar o Atlético neste jogo de amanhã. Como é que ficou a história do aporte da SAF no Galo? Vai sair a grana? O Pix cantou, Paulo Azeredo? Vamos lá, Thiago. Ontem, reunião do Conselho Deliberativo do Atlético na Arena MRV, né? O Pedro Abílio foi lá fazer a cobertura aqui para nossa Rádio Itatiaia. E o Atlético, então, aprovou, né? O aporte de 530 milhões. O Conselho aprovou esse aporte, que será utilizado basicamente para pagamentos de dívidas bancárias do clube. E a composição da SAF modificou. Ficou da seguinte maneira. A família Menin, tendo agora 83,5%. A associação passando de 25% para 10% e o restante, então, com 6,5%. A gente já fez uma janela importante financeira no começo do ano. Nesse meio do ano, pelo menos que deixa transparecer que o Atlético vai buscar outras alternativas para reforçar este elenco e outros jogadores devem sair também, né? A gente comentou isso na mesa ontem. O Hulk, uma economia aí de aproximadamente 3 milhões. Se Scarpa, se Dudu, se Renier e outros atletas forem negociados, o Atlético abre seu lado financeiro, né? O seu orçamento para buscar umas novas contratações que possam agregar qualidade ao time. Juventude, mais um gaúcho, então, chega pro confronto de número 5. Vem pra nós. Vem neblina. Vem neblina. É chato, mas é melhor do que enfrentar o Palmeiras. Vai saber agora quem tem pela frente. Giovana. Vamos ver, tem algumas bolinhas. Tem poucas bolinhas ali. Mineiro. Tá acabando, viu, gente? Essas bolinhas estão acabando. Tem que ver se o Galo Atlético tá lá Mineiro. mesmo. Fala, mulher. Atlético Mineiro. Eles esqueceram de pôr o Galo ali. Eu acho que não tem o Galo ali, não. Vamos ver agora. Ai, 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 ui, ui, ui. E o adversário do Juventude já está nas mãos da Giovana. Aí, ó. É o Galo, Atlético aí, Mineiro. Ó. Galo aí, entre Juventude e Atlético Mineiro. Galo e Juventude, Brasil! Excelente! Vamos ao excelente. É bom, excelente também não exagera. Quero primeiro em casa pro Galo. Galo e Juventude em casa. Começar em casa. Já mete 3-0 aí. Número 6. 6 é par. Então, Galo e Chapecoense começam jogando em casa as oitavas de final da Copa Betano do Brasil 2026. É o que você pediu, Tanaka. Olhos para a Giovana, bola de volta ao pote. Apresento agora. Apresenta nada, porque a gente estava interessada nisso. Então o Galo começa jogando em casa e decide fora. E o rival começa fora. Como é que é? Como é que é? Em casa. O Atlético começa jogando em casa e decide fora. Decidiremos fora de aí, show. Ruim, como sempre foi ruim contra o fora Ceará, de casa, na minha opinião, né? Mas não tem jeito, né? Tá bom. Mas vida que segue, né, Beto? Não ficar reclamando também, não. Não teve jeito, não teve jeito. É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Se você curtiu, já deixa o like, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Espero que as notícias tenham sido relevantes para todos vocês. E para quem está chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo ao Atleticano. Aqui só tem notícia do Atlético Mineiro. Então, deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificação para tu não perder nada. E é muito importante você deixar o like, tá bom? Deixa o like aí, ajuda o canal, dá essa força aí, tá bom? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. Mas, quero destacar aqui o sorteio da Copa do Brasil. O que vocês acharam, hein? Galo pegou pedreira, Galo pegou molezinha ou mediano, o que vocês acham? Pra mim tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Poderia ser um Palmeiras de cara aí, tá ótimo, tá perfeito. Só manter a pegada. Então, e outra, o Galo resolve fora de casa, né? O Galo não joga muito bem fora de casa, é isso aí que tá, é isso que é complicado. Bom, Galo tem tempo para se ajeitar, treinar e mudar esse comportamento fora de casa. Então, massa, deixa aí a opinião de vocês, quero saber, olhamos todos os comentários, fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Forte abraço, ficaremos atentos às notícias. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência, tamo junto, massa, e até o próximo vídeo, valeu!